Oi pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da Semana da Ilustração. Para quem não sabe, durante essa semana eu vou estar postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Então aproveita para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu vou postar por aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer algumas texturas em aquarela para a gente usar nos nossos desenhos. E eu sei que muitos de vocês estavam com saudades dos meus vídeos de aquarela, então foi pensando nisso que eu decidi colocar um vídeo sobre esse assunto na programação dessa semana. E além disso, o tutorial que eu preparei, ele é super simples, então você não precisa ser um super aquarelista para conseguir acompanhar. E a ideia mesmo é construir algumas texturas e pinceladas interessantes para a gente usar ali como fundo ou como textura nas nossas ilustrações. E para esse vídeo a gente vai precisar de aquarela, papel especial para aquarela, pincéis, um copo com água e um paninho ou guardanapo para limpar o nosso pincel. Se você tiver dúvidas sobre materiais de aquarela ou se você quiser aprender as técnicas básicas de aquarela, eu vou deixar alguns vídeos aqui nos cards e na descrição para vocês. Lembrando que aqui no canal a gente tem uma playlist de aquarela para iniciantes com muito conteúdo bacana para quem está começando aí nesse universo da aquarela. E aproveito para fazer um merchan aqui rapidinho para quem quiser se aprofundar nos seus estudos de aquarela. Todos os meus cursos online, incluindo o curso de introdução à aquarela, retrato em aquarela e aquarela botânica, vão estar em promoção na Black Friday, que vai ser nos dias 26 e 27. Então fiquem ligados que todos os meus cursos vão estar com promoções incríveis, mas é só apenas nesses 2 dias. Então agora bora pro vídeo. Bom, pessoal, para esse exercício, o legal é vocês testarem papéis com texturas diferentes. Então, se vocês tiverem mais de um papel em casa, façam esses testes, essas texturas, variando nos tipos de papel, que isso vai dar um efeito bem interessante para as nossas manchas e pinceladas. E aqui também eu vou selecionar alguns pincéis diferentes para a gente conseguir alguns efeitos diferentes. Então, usem o material que vocês tiverem disponível aí em casa. Bom, e eu vou estar usando nesse vídeo a minha aquarela da White Nights, mas também usem o material, a aquarela que vocês tiverem aí com vocês. Bom, pessoal, aqui eu comecei usando um pincel chato para fazer algumas pinceladas e notem que eu começo com um pincel bastante carregado de tinta e depois ele vai secando e vai dando um efeito de pincel seco que eu acho muito interessante pra gente usar como textura depois. Então vão variando os tipos de pincel, os tipos de pincelada, pinceladas mais retas ou mais fluidas, com mais tinta ou menos tinta. A ideia é que vocês usarem a imaginação de vocês e a criatividade para criar pinceladas e texturas interessantes. E depois de trabalhar um pouquinho com as pinceladas, eu vou começar fazendo algumas manchas. Então aqui a ideia é vocês irem variando manchas com a técnica úmida, manchas com a técnica seca. Para quem tiver dificuldade de como trabalhar com essas técnicas básicas de aquarela, eu recomendo vocês assistirem aquela playlist de aquarela para iniciantes em que eu explico bem direitinho como fazer essas técnicas. Mas aqui o legal é vocês irem soltando mesmo a pincelada e não se preocuparem tanto em fazer uma mancha toda bonitinha. O legal é deixar a água fluir para criar algumas texturas bem diferentes. E como eu falei pra vocês, a ideia é vocês irem explorando essas texturas sem se preocupar muito se vai ficar legal ou não. Depois que seca que vocês vão realmente ver o resultado final e vocês vão ver como as manchas ficaram. Algumas podem não ter ficado tão legais e outras podem surpreender bastante. E o que eu mais gosto da aquarela, na verdade, é muitas vezes não conseguir prever totalmente o resultado final de como vai ficar um efeito de aquarela. É óbvio que para quem estuda por bastante tempo já consegue criar alguns efeitos, já sabe como fazer esses efeitos, mas muitas vezes o legal realmente é deixar a água fluir para depois ver como vai ficar no final. Então, só para vocês entenderem um pouquinho que às vezes o excesso de água pode ser um problema, porque ele é mais difícil de controlar, mas por outro lado ela pode render alguns efeitos bem legais.
Outros efeitos que eu gosto bastante é o efeito de manchas escorridas, então vocês vão me ver bastante fazendo esse efeito nesses exercícios aqui. Então, geralmente eu carrego bastante com água bem na parte de baixo, onde eu vou virar, né, o papel, e aí você coloca o papel na vertical para a água escorrer. Outra coisa que ajuda bastante é já fazer uns caminhozinhos ali embaixo por onde a água escorre, que isso vai facilitar bastante esse efeito. Outros efeitos que eu gosto bastante de usar são os efeitos de respingo. Então, existem algumas formas diferentes de fazer os respingos. Você pode, por exemplo, carregar bastante o pincel com água e afastar bastante ele do papel, então você coloca ele lá em cima e depois dá uma apertadinha nas cerdas com os dedos para esse pingo cair no papel. E aí você pode deixar esse respingo como ele caiu mesmo, ou você pode assoprar para conseguir um efeito de respingo ainda maior. Outras formas de você fazer esse respingo é você, por exemplo, dar algumas batidinhas no pincel, que aí esses respingos eles vão ser maiores e mais gordinhos, assim, digamos. E a ideia é vocês explorarem todas essas técnicas de aquarela, todos esses efeitos de aquarela para conseguir algumas manchas interessantes que mais pra frente eu vou mostrar para vocês como a gente pode aplicar em um desenho. E fora as pinceladas, manchas, respingos e escorridos, vocês também podem criar algumas texturas maiores, como se fosse mesmo um fundo para o seu desenho. Então você pode pegar e fazer uma mancha bem grande do tamanho de uma folha A4, por exemplo. Você pode fazer diversas dessas texturas maiores para você aplicar como textura em cima dos seus desenhos, e isso dá um efeito muito bacana nos nossos trabalhos, tá? Aquele diferencial. E o melhor de tudo é que ninguém vai ter uma textura igual à sua, porque você criou a sua própria textura. Então, muitas vezes a gente encontra essas texturas na internet para baixar e tudo mais, mas o mais legal é você poder criar a sua própria textura e deixar o seu desenho bem único, bem original. Bom, pessoal, depois de ter esperado secar todas as manchas, eu escaneei elas. E para quem tiver dúvida em como escanear a aquarela, eu tenho um vídeo explicando passo a passo direitinho como você fazer isso sem perder nenhuma qualidade, tá? Então, para ficar uma digitalização bem legal e manter um pouco da textura e das manchas e tudo mais. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aí nos cards para vocês poderem conferir. E eu também já deixei preparado um desenho aqui pra gente utilizar as texturas e as manchas e as pinceladas aqui em cima desse desenho. Então eu queria mostrar pra vocês, na verdade, uma forma de vocês, por exemplo, usarem as manchas de aquarela sem necessariamente pintar em cima de algum desenho. Então vocês podem fazer o desenho, escanear ele e escanear, fazer as manchas à parte, também escanear ou digitalizar essas manchas, e aí a gente vai fazer como se fosse uma colagem aqui no Photoshop. Vocês podem usar também qualquer programa ou aplicativo de edição de imagem para fazer isso, e tem vários que funcionam em tablets, em celulares, enfim. Dá pra gente fazer uma arte digital, assim, digamos que tem uma parte de arte tradicional, mas a gente vai meio que fazer uma colagem aqui no programa, tá? Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, pegar esse aqui, eu vou copiar, Ctrl C, eu vou trazer pra cá. E vou colocar Multiply. Geralmente eu uso Multiply, tá? Pra fazer sobreposição. E essa linearte aqui, ela tá sem o fundo branco. Caso a camada da linearte ela seja uma camada de digitalização, né, que tem o fundo branco, a gente também deixa ela como multiplicação, tá? Eu vou deixar aqui, mas não necessariamente precisava.
E a gente vai fazer alguns ajustes aqui nessa textura. Eu vou ajustar os níveis aqui, de forma que eu mantenho um pouco da textura, mas sem mostrar muito aquele fundo amarelado, sabe? Em que eu dupliquei essa camada para camada de arte ficar um pouco mais forte aqui. Tá vendo? Eu posso ainda apagar a parte dessa textura que tá em cima da imagem. Então, eu vou criar aqui uma máscara. E eu vou vir aqui com um pincel na cor preta e vou passar o pincel aqui onde eu não quero que a textura marque tanto, principalmente no rosto. Tá vendo? Esse daqui seria uma opção de como a gente pode adicionar um fundo em aquarela para uma arte, mas a gente vai continuar adicionando aqui outras manchas. Então, eu vou copiar aqui. Ctrl C, vou vir na minha ilustração, Ctrl V. Também vou dar um Ctrl L aqui para ajustar a pressão, tirar, tá vendo esse fundo que fica marcado aqui? E como vocês podem ver aí, a gente pode rearranjar essas manchas de diversas formas diferentes para ter um resultado bem criativo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado bastante as dicas que eu dei. E aqui na descrição eu vou deixar um link para vocês fazerem download de todas as texturas que eu fiz durante esse vídeo para vocês usarem livremente nos trabalhos de vocês. E caso vocês usem as texturas que eu disponibilizei aqui gratuitamente, não se esqueçam de postar os trabalhos de vocês nas redes sociais e de me marcar para eu poder conferir o trabalho de vocês. Então é isso, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo porque ajuda a gente bastante e eu vejo vocês amanhã. Tchau!